Aí tudo em tempo real, né? Bom, aqui é a realidade aumentada também, né? As primeiras experimentações, né? Que é um objeto virtual. A vontade, né, de misturar o real com o virtual é muito antiga, né? Assim, no cinema, né, com chroma key, né, as tentativas, né, e fizeram mesmo, né? De possibilitar, por exemplo, desenho animado misturado com personagens reais. Então, a realidade aumentada vem um pouco nessa tendência, né? Segue esse desejo, né? Só que a diferença é que é em tempo real. Né? As coisas estão acontecendo tudo simultaneamente, né? Tanto o objeto virtual está sendo processado, né, em tempo real. Se tiver assim, bastante complexidade, pode ter inteligência artificial, né, e pode ainda reagir assim, de forma inesperada. A gente está chamando de segunda interatividade, né, ou a segunda cibernética, né, que é a máquina autônoma, né, respondendo de uma forma inusitada às ações, né, dos seres vivos. Bom, e a gente passou também a trabalhar não só com a digitalização do som, né, o tato, né, ou seja, mas também o movimento do corpo e a digitalização desse movimento através de câmeras, né, webcam. E aí fizemos alguns trabalhos, né, com isso. O primeiro dele o movimento do corpo modificava uma imagem, um som. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar no lugar certo. Então tem um foco de luz, né, porque a câmera tem que ver. Ups. É que o monitor estava tentando explicar. Né? O legal é quando tem a interação. Deixa eu tentar. Então, quando a pessoa o movimento dela, né, é digitalizado, há uma resposta, né, no movimento da imagem e o som também é modificado. A partir desse trabalho, a gente fez um outro, né, que se chama iDance, que eu vou mostrar depois. Né? Esse aqui é o contato, né, primeira tentativa de relacionar corpo, movimento do corpo, som e imagem, tudo sendo modificado e um influenciando a modificação do corpo. A nova estrutura, um modificando o outro. Bom, eu vou mostrar depois como é que aconteceu. Ao mesmo tempo, né, a gente começou, a partir das redes sociais, nós passamos a trabalhar, continuamos a ideia de rede social e passamos a trabalhar com a possibilidade de colaboração, mas num sentido mais ativista, né? Pensando mais na nossa situação política, social, ambiental. E aí a gente desenvolveu esse trabalho que se chama artsatbr.nb.br, onde qualquer pessoa do mundo pode enviar informações sobre a situação do planeta, né? Envolvendo questões como miséria, poluição. E esse sistema ele é interessante porque ele também conversa com outras informações que estão sendo transmitidas via satélite. Então ele pega, por exemplo, informações sobre fogo no planeta, né, que é um sistema que foi desenvolvido por outro grupo, e apresenta também. Amanhã se tiver a rede funcionando aqui, hein, Fábio, eu posso mostrar em tempo real também. Né? Então aqui, por trás dele tem o Google Maps, né? E a gente vai usando então essa informação da localização que o computador está, né, e o sistema vê o IP do computador, né, e aí você fica localizável também, né. Você localiza a tua informação, mas você também é localizado. A gente está trabalhando com outro sistema agora, né, que usa o GPS e bússola, né, duas informações para criar realidade aumentada, vou mostrar amanhã, né, para celular, usando também essas informações da rede. Né.
Bom, esse aqui é o laboratório, ele é pequeno, né? Estava até conversando com a Janete, porque outro dia veio um professor falar, não, porque meu laboratório tem equipamentos, os últimos equipamentos. Eu falei, olha, nossa, não é nada disso, a gente tem conteúdo, tem um pessoal ganhando bolsa, que eu vou atrás de recurso, e cada um compra o seu computador. Né? E tem uma base, assim, né? Alguns computadores para quem está começando, né? Mas o que eu acho que é importante é ter um ambiente, ter as ideias, né? O espaço não precisa ser grande, acho que daqui a uns anos cada um vai trabalhar na sua casa, né? Essa questão de espaço vai ser fictício, a gente vai vai virar nômade de verdade, né? E vai ficar por aí no mundo fazendo as coisas, né? Sem endereço fixo, nem de universidade. Né? E aqui já o trabalho assim, sendo experimentado. Aí daquele trabalho do contato, né, que a gente estava trabalhando corpo, música e imagem, surgiu esse outro trabalho que se chama iDance, pista de dança interativa, que faz assim um super sucesso, né, toda vez que a gente apresenta, e foi premiado e recentemente também. Estão ouvindo? A gente criou uma pista de dança dentro do laboratório, tudo pequenininho, assim, os protótipos, né? A gente faz lá dentro mesmo, né, do laboratório. Aí o laboratório, a gente faz intervenção urbana lá dentro, né? Vira pista de dança, aí bem legal. Aqui, assim, essas imagens já é numa exposição, né? Assim, quando a gente tem um projetor melhor, a imagem, é claro, vai ficar mais bacana, né? Aqui também numa exposição que foi aqui em João Pessoa, no espaço de Cabo Branco, né? Que é bem bonito lá. E esse trabalho, então, que eu falei que é o robô, né? Que pra gente é o... significa pra gente... ele não é antropomórfico, né? Tem duas tendências assim no mundo, né? Não sei se vocês perceberam, o nosso trabalho também o corpo passou a ficar decomposto, né? Ele foi sumindo um pouco, aquela coisa de simular o corpo, né? A gente usa muito a simulação do corpo em game, né? Em jogo. Mas senão o corpo do outro passou a ser mais importante, né? O corpo, todo mundo junto, dançando, né? E no robô, né? A gente primeiro tinha uma preocupação de fazer um robô assim, com alguma aparência, de ser vivo, né? Alguma coisa e isso é muito japonês, né? A gente percebe que é japonês, é da cultura japonesa, mas é mesmo, né? E ele também assim, acabou sendo menos importante para a gente, essa ideia da aparência, né? Antropomórfica. E a gente fez um robô que faz um jogo sozinho, que chama o Jogo da Vida, né? Que com um tijolo, chama tijolo esperto, um tijolo conversa com o outro, né? E, então a gente adotou duas regras, né, de evolução, né, a primeira diz que uma célula ativa cercada por células ativas se torna ativa, né, e a segunda faz com que uma célula ativa morra caso possua duas ou mais células vizinhas ativas, né. E, então, quais são as regras de autorreprodução, né, autopoiese, que a gente pega, né, do comportamento, né, da espécie, né, e autoconservação, né. Então ocorre aí um jogo, né, sem a participação da gente, e quem criou essa ideia, né, e matematicamente foi um cientista, né, e John Conway, e ele comprovou que a vida artificial é um tipo de vida, né, mesmo sem vida, né. Mesmo não tendo carbono, né? Porque o que caracteriza a vida é a matéria, né? A carne, né? E mesmo sem isso pode existir vida. Esse é o tijolo, a primeira versão dele. Agora ele está sofrendo, ele também recebeu um prêmio, né? Então essas luzes vão apagando e acendendo, né? E acontece uma imagem, né? Então a forma dele está mudando também, está virando tijolo, porque como ninguém é pedreiro, né? Então a gente começou a fazer uns encaixes muito malucos, aí depois a gente foi ver, como é que se constrói uma parede. Aí a gente mudou a forma do tijolo, ela está mais parecido com tijolo mesmo.
que nem assim, aí ia ficar coluninhas, assim, imagina, ia cair, mas se a gente fosse construir uma parede com esse tijolo, ia cair. Bom, aí a gente passou a trabalhar com a ideia da intervenção urbana, usando conexões, né, com a internet, né? Então esse projeto vai receber um recurso, né, um prêmio também da Conexões Artes Visuais. A gente tem 5 meses, né, para produzir, né? Então ele parte então da ideia da intervenção urbana, do grafite, né, considerado grafite. A gente fez algumas intervenções em Brasília assim, mais cibernéticas, né, com celulares, né? Aí, no caso, a luz do celular permite a modificação de uma imagem projetada, que é da própria pessoa que está com o celular, né? Então, o projeto chama mais ou menos assim: a pessoa fica conectada, né, não está no espaço, ela está no computador e ela manda uma mensagem via Twitter. Aí essa mensagem vai para um sistema, um programa que a gente está criando e é projetado, o texto é projetado e sofre modificações em tempo real. Então o grafite a pessoa faz no Twitter e é projetado na cidade. Aí a ideia é assim, bom, a gente tem a internet, né, a captura de imagens, né, que a gente pensou, captura não, a projeção de imagens, aí está errado. Tem o GPS para localizar as pessoas, né, que tem que estar. A gente tem que usar o GPS, né? Tem a captura de imagens. A gente tinha pensado também em fazer assim, sistemas de captura para projetar também, mas a gente simplificou, vai ficar só no Twitter, né? Então vai ter o GPS, a internet, né? Isso a gente se transforma numa aquisição de conhecimento, né? Numa informação. Ao nosso programa, né, que vai transformar isso na forma de expressão artística, né, e vai ser projetado o texto e também esse texto vai virar uma música eletroacústica, né, que a gente está pensando. Os primeiros testes são esses, né? Esse aqui é o grupo que está trabalhando, dando um tchauzinho para vocês, porque eu também estou acabando minha apresentação, né, está todo mundo dando tchau. E o Kiko esse é o programador, né, que já fez essa parte aqui do trabalho, né? Bom, e amanhã eu vou falar sobre o Wiki na rua. Aí eu acabo minha apresentação aqui. Obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, assim, estou à disposição.